Você está buscando as coisas que estão aqui na palma da minha mão. Se você me procurasse em primeiro lugar, se você buscasse o meu reino em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa estão aqui. Eu poderia te entregar, mas como você não está me acessando em primeiro lugar, você não consegue acessar essas coisas. Audio Jungle. Fala comigo, amados e vencedores. Como vocês estão? Estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui que vai com certeza edificar a sua fé e abrir o seu campo de visão para você ter uma ideia mais ampla da forma como Deus trabalha. Então, eu te convido a continuar aqui nesse vídeo, te convido também a se inscrever nesse canal, porque esse canal só existe para edificar a sua fé, para te trazer uma mentalidade e um campo de visão, uma outra ótica das coisas, como elas funcionam e da forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre uma experiência pessoal, mas que com certeza vai trazer um ensinamento para você. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, Deus, ele começou a me cobrar. Ele começou a fechar o cerco, né? Digamos assim, começou a fechar o cerco. Ele começou a me apertar naquilo que realmente me dói, que é a minha vida financeira. Por quê? Porque eu tenho o meu salão de beleza, né, que é a minha empresa, e eu tenho a minha casa, que eu moro de aluguel. Eu também tenho uma filha de 4 anos, que depende de mim, e eu também tenho uma irmã de 18 anos que mora comigo. Então, assim, eu sou responsável por todos esses locais, pelo sustento de todos esses setores. Então, eu preciso ganhar uma quantia significativa de dinheiro, né, aqui na minha empresa, senão eu não consigo suprir todas as minhas responsabilidades. E há mais ou menos uns 2 meses atrás, Deus começou a fechar um pouco, apertar um pouco aqui, apertar um pouco lá, e eu comecei a me voltar mais para Ele, comecei a perguntar para Ele por que estavam acontecendo aquelas coisas, e Ele começou a me responder com uma palavra. E conforme o tempo ia passando, e eu ia orando, e eu ia buscando, ele ia me respondendo nessa mesma palavra. Eu fui numa igreja, foi a mesma palavra. Eu fui numa outra, foi na mesma palavra. Eu estava numa live, a mesma palavra. Uma cliente veio aqui contando o testemunho dela, ela falou a mesma palavra. Então Deus usou essa mesma palavra, eu acho que mais ou menos, sei lá, umas 7, 10 vezes, de bocas diferentes, de pessoas diferentes, para que eu entendesse o que de fato ele estava exigindo de mim. E a palavra é: buscai ao reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu comecei a fazer, eu tirei um dia para fazer um devocional. Então, eu fiz um devocional nesta palavra, meditando letra a letra desta palavra. E eu cheguei à seguinte conclusão, né, no meu devocional: buscai o reino de Deus. Aonde fica o reino de Deus? O reino de Deus é na onde ele habita, é na onde ele mora. O nosso reino é aqui na terra, e o reino de Deus é no céu, é na onde ele habita, onde ele mora. Ele está falando: buscai o reino de Deus. Como que a gente busca o reino de Deus? Como que a gente acessa o reino de Deus? Porque pela palavra, nós só vamos conseguir acessar o reino de Deus depois da nossa morte. Assim que a gente morrer, nós vamos ganhar um corpo glorificado, e através desse corpo glorificado nós entraremos no reino de Deus. Mas estando aqui na terra, nesse corpo carnal, nesse corpo pecaminoso, como que eu acesso o reino de Deus? Eu acesso de forma espiritual, eu acesso através do Espírito. E como que eu faço para acessar através do Espírito? Eu enfraqueço a minha carne, eu paro de dar prazeres para a minha carne, seja prazeres em alimento, ou prazeres em entretenimento, ou prazeres em coisas que eu gosto de fazer. Eu retiro o meu corpo da minha zona de conforto e eu me coloco numa situação onde o meu corpo não vai estar confortável, e eu começo a buscar as coisas do Espírito.
Então eu começo a me alimentar da palavra de Deus, dos louvores, das ministrações, tudo aquilo que me aproxima de Deus. Então, nisso eu enfraqueço a minha carne e fortaleço meu espírito. Porque a palavra de Deus diz que a carne e o espírito estão sempre em brigas, né? Estão sempre eles não conseguem concordar, né? A carne quer uma coisa, o espírito quer outra, e eles nunca estão alinhados. Então a gente precisa enfraquecer um e alimentar o outro. E tudo aquilo que a gente alimenta é aquilo que prevalece. Então a gente enfraquece a carne e fortalece o espírito. E assim a gente consegue acessar o reino de Deus. Aí continuando. Em primeiro lugar, ou seja, você acordou de manhã, você não vai pegar no celular. Você não vai dar bom dia para ninguém. Você não vai fazer nenhuma outra coisa que não seja buscar a Deus em primeiro lugar. Então você vai acordar de manhã, você vai colocar o seu joelho no chão, você vai falar com Deus, você vai agradecer por Ele ter devolvido a sua alma, por Ele ter te dado fôlego de vida. E então você vai fazer todas as outras coisas. Quando você vai receber o seu dinheiro, o seu salário, em primeiro lugar são as primícias do Senhor. Então, em primeiro lugar estão as primícias do Senhor. Então, essa palavra ele disse isso: buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É que são versões diferentes, né? Cada Bíblia tem a sua versão. Tem a versão que fala em primeiro lugar e tem a versão que fala acima de todas as coisas. E aí ele fala, continuando, ele fala: e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que você quer, os seus sonhos, os seus projetos, os objetivos, o desejo do seu coração, tudo isso são as demais coisas. Ou seja, é como se Deus falasse assim: filho, tá tudo na palma da minha mão. Tudo que você quer tá na palma da minha mão. Só que como você não me acessa, você não consegue acessar. E aí ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você me buscar em primeiro lugar, quando você me colocar como prioridade na sua vida, as coisas que o seu coração deseja, eu vou realizar. E aí a gente consegue ter uma clareza muito grande de entender isso quando a gente é pai e mãe, né? Quando nós temos filhos. Porque, por exemplo, se o seu filho ele está tendo um mau comportamento, ele não está indo bem na escola, ele não está tirando boas notas, ele não está obedecendo você, e aí você começa a fazer o quê? Cortar as coisas. Você começa a colocar de castigo, a criança pede uma coisa que você não faz, fala, não está merecendo. Agora, por exemplo, se a criança, ela está se comportando bem, está tirando boas notas na escola, a professora está falando bem do comportamento, está se comportando em casa, bonitinho. Aí você vai lá na reunião, a professora enche de elogio, fala, olha, é dedicado, aluno dedicado, tananá. O que você vai fazer? A gente como mãe, como pai, a gente já sabe o desejo do coração dos nossos filhos. Já sabe qual é o brinquedo, qual é aquilo que ele deseja. Então, a gente vai lá e faz. Não, agora tá merecendo, então a gente vai lá e faz. E assim é o nosso pai. Assim é o nosso Deus. Nós somos filhos e é assim que ele nos trata. É assim que ele cuida de nós. E ontem eu pude ver um cuidado de Deus muito grande na minha vida. Porque eu sou solteira, né? Eu uso essa aliança aqui no meu dedo por um propósito que eu fiz com o Senhor. Mas eu sou solteira. E ontem eu estava no supermercado, e uma das minhas maiores dores é supermercado. Tipo assim, eu entendo que eu estou esperando em Deus, no momento certo, na hora certa, o Senhor vai colocar uma pessoa na minha vida e tá tudo bem. Só que quando eu vou no mercado, eu tenho essa dor. Por quê? O mercado geralmente é um local onde tem muitos casais. Família, geralmente, né? Muita família tá ali no mercado fazendo compra. E eu já passei por muitas situações desagradáveis, né? Por estar sozinha. E ontem mesmo foi uma situação assim, né? Que doeu, assim, né? Porque tinha um ketchup lá na última prateleira lá em cima. E na frente, assim, tinha os ketchups apimentados, com pimenta. E no final da prateleira, tinha os ketchups
original, sem nada, que é o que eu queria. Eu tentei subir, coloquei o pé no degrauzinho assim, tentei subir, tentei alcançar, não consegui, tava lá no fundo. E aí eu olhei pro lado, tinha um casal. E o rapaz, ele era enorme. Acho que ele deveria ter, sei lá, 1,90 e pouco de altura, ele era muito alto. E eu olhei assim, aquela vontade de falar, moça, você pode pedir pro seu marido pegar o ketchup pra mim? Aquela vontade, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fiquei constrangida e eu falei, cara, eu não vou fazer isso, ela pode pensar mal de mim. E eu não pedi, e aí eu fiquei naquele negócio, né? Peço ou não peço, pego, espero alguém vir aqui pra me ajudar. E aí eles saíram do corredor e nisso eu comecei meu olho encheu de lágrimas, assim, né? Me deu muita vontade de chorar, porque eu fiquei bem chateada. Quando eu olhei aqueles ketchup de pimenta, todos apimentados, no meio deles, no meio, tinha um ketchup original. Um ketchup. Eu fui lá e peguei. Quando eu peguei, eu olhei, só tinha apimentado. Tinha apenas um ketchup normal no meio daqueles apimentados. E ali eu senti o cuidado de Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigada. E eu peguei aquele ketchup e eu falei, Senhor, como que pode o Senhor cuidar de mim assim, nos pequenos detalhes? E eu lembrei que eu sempre falo para minha filha que Jesus é o meu marido, né? Que ela já perguntou para mim se eu não tinha marido, né? Aí eu falei, filha, Jesus é meu marido, porque é ele que cuida de mim, é ele que me sustenta, que me levanta, é ele que tá sempre comigo. E aí ela guardou isso na cabecinha dela e ela sempre fica com isso, né? Ah, mamãe, seu marido é Jesus, tal. E ali eu senti esse cuidado. Eu senti, tipo, realmente como se Deus falasse assim, filha, você ainda não tem o seu marido para pegar aqui, mas eu tô aqui. E aí eu saí chorando do corredor, secando as lágrimas, assim, do cuidado de Deus, porque o Senhor, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente não vê isso, mas às vezes Deus usa uma pessoa, às vezes Deus usa alguma situação, às vezes, sabe, nos pequenos detalhes a gente começa a enxergar a bondade e o cuidado de Deus com os filhos dele, né? E aí, mais ou menos o quê? Uns 20 dias mais ou menos atrás, eu entendi o porquê que Deus tinha me colocado nessa situação. O porquê que ele começou a fechar o cerco, o porquê que ele queria que eu buscasse ele de uma forma mais intensa. Assim que eu entendi essa palavra, eu comecei a jejuar, eu comecei a acordar de madrugada, colocar o joelho no chão, porque eu estava orando sempre sentada, sempre deitada. E tipo assim, você orar deitado, você tá na sua zona de conforto. Por mais que Deus ouça, Deus vai ouvir sua oração, vai, mas você tá na sua zona de conforto. Agora, quando você se coloca de joelhos, além de você sair da sua zona de conforto, você se coloca numa posição de rendição. Você se coloca numa posição de pai, estou aqui, estou rendido a ti. É uma posição de reverência, é uma posição de, sabe, de você estar diante do rei, você está se colocando diante do rei. Então é muito importante você fazer as suas orações de joelho. E aí eu comecei a fazer mais as minhas orações de joelho, a levantar de madrugada, a jejuar. Então finalizei um jejum, comecei outro, finalizei um jejum, comecei outro e propósito atrás de propósito. E nisso que eu comecei a me espiritualizar mais, a ficar mais sensível espiritualmente falando, e mais forte espiritualmente, aconteceu aquilo que o Senhor queria que acontecesse. Eu fui para a Casa Destino, que é do Tiago Brunet, a Casa Destino que tem aqui em Alphaville, e eu recebi um convite, foi uma situação assim bem assim, como que se diz, do nada, né? No de repente de Deus. Então eu recebi a oportunidade de participar da conferência Destino do Tiago Brunet que vai ter no Rio de Janeiro como voluntária. E isso era algo que eu já queria no meu coração desde o ano passado. No ano passado eu fiz o Método Destiny, que é o curso do Tiago. E em setembro eu fui na conferência. E desde o método eu já queria ser voluntária. Eu já queria estar naquele ambiente. Eu já queria participar, sabe? Estar mais imersa naquele ambiente. Num próximo vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência, da forma como que Deus trabalhou comigo, né? Nesses dois ambientes, no método e na conferência. Mas eu queria muito estar ali. E aí eu preenchi duas fichas, só que eles não me chamaram, porque você tem que preencher uma ficha, tudo bonitinho, e aí é eles que chamam, né? Eles que entram em contato. E aí eles não me chamaram. Só que aí eu lembrei que na minha listinha de 2024 para 2025 das coisas que eu queria para esse ano, eu coloquei lá participar
e servir na casa destino, nas coisas do Tiago, né? Independente do que fosse, se fosse no método, se fosse na conferência. E aí eu tive a oportunidade de estar entre os voluntários da conferência de 2025. E aí a gente teve a nossa primeira reunião com os voluntários, 250 mais ou menos voluntários. E aí no meio dessa reunião, para vocês verem como que Deus trabalha, no meio dessa reunião, um pastor pediu para falar, levantou a mãozinha lá na reunião, pediu para falar. E aí quando ele estava falando, ele falou uma palavra para nós e finalizou essa palavra com que palavra? Fala para mim, que palavra que o Senhor falou? Que esse pastor falou? Buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ali, Deus estava selando. Deus estava selando. E um outro rapaz na reunião falou assim: vocês são resposta de oração. Os voluntários que estão para essa conferência são respostas de oração. Ou seja, o Senhor queria que eu me posicionasse no espiritual, que o Senhor me posicionasse diante do reino, que eu buscasse o reino de Deus acima das outras coisas, acima do dinheiro, acima da minha vida profissional, acima da minha vida pessoal, para que o Senhor me posicionasse nessa oportunidade de estar na conferência, de estar ali fazendo parte daquele movimento, fazendo parte desse pedacinho de céu que vai estar na terra para ganhar almas para Jesus. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Eu quero dizer que para você observar ao seu redor. O que está acontecendo ao seu redor? O que está acontecendo? Do nada aconteceu aqui uma doença. Do nada, o fulano perdeu o emprego. Do nada, eu comecei a ter crise de ansiedade. Procure perceber aquilo que Deus quer de você, porque às vezes as coisas ao seu redor tá dando errado, mas não é que tá dando errado, é Deus falando assim: filho, saia da sua zona de conforto. Eu quero te levar para um outro nível. Então é Deus te colocando numa zona de expulsão. No meu caso, Deus começou a tocar no financeiro. Porque, por exemplo, eu recebi a pensão do meu pai. E em maio, meu pai cortou minha pensão. Meu pai pagou a última em maio e falou que não ia pagar mais. E ali só foi apertando, só foi apertando, só foi apertando. Então, Deus tocou onde ele sabia que ia doer. Então, às vezes, Deus sabe onde está o seu coração. O que é que dói em você? Qual é a área que dói? Qual é a área que se ele tocar te aperta? É no seu marido, é no seu cônjuge, é na sua esposa, é na pessoa, é nos seus filhos, é na sua saúde? Entendeu? Então, presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque isso diz muito do que o Senhor está querendo de você. O Senhor está te colocando numa zona de expulsão, para você entender que você precisa se entregar mais, que você precisa buscar mais, que você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida para que Ele te leve num outro nível, para que Ele revele a você as coisas que Ele tem para você, as coisas que Ele tem preparado para você. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é uma pessoa que ama o Senhor, você pode ter certeza que Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo preparado para sua família. Só que Ele precisa que você se posicione na sua casa. Nem sempre todos na sua casa vão estar posicionados. Mas Deus só precisa de uma pessoa posicionada dentro de um lar, para que Ele possa agir na vida dessa pessoa e na vida de toda a família. Ele só precisa de uma pessoa falando: Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que a casa não esteja servindo ao Senhor. Mas Ele precisa de uma pessoa posicionada para que Ele possa agir naquela casa, naquela família. Então, eu espero que esse testemunho, que essa história do que o Senhor tem feito na minha vida possa ter falado contigo, falado no seu coração, que o Senhor possa trazer respostas para você. Se posicione, ore mais, busque mais ao Senhor. E você pode ter certeza absoluta que Ele vai mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse canal. Não se esqueça de ficar por aqui, que a gente toda semana vai trazer um novo vídeo, vai estar aqui sempre trazendo uma palavra, algo para edificar o seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Beijo!